Olá, Karina por aqui. Eu sou do ateliê Cassandrone Crochê e hoje eu estou aqui a convite da Fisher para ensinar vocês a fazerem o lançamento aqui do meu ateliê, que eu desenvolvi com muito carinho, exclusivamente para esse canal, que é a nossa bolsa Curly Glow, que é essa lindeza que está aqui na minha mão. A Curly Glow é uma bolsinha a saco, delicadíssima, até mesmo por conta dos fios que eu escolhi usar. Eu misturei texturas, porque eu usei fio de malha, junto com o fio glow. Eu deixei uma franjinha que tá super em alta, aliás, continua em alta este ano, né? É super em alta, mas eu coloquei um detalhe nela que eu achei que ficou encantador e que, inclusive, conta um pouquinho da história dessa peça, que é o encaracolado aqui, ó, das franjinhas. Não é um descuido e por isso vem no nome o curly, né? É de propósito. Eu até vou dar uma dica para vocês para que elas fiquem assim desse jeitinho. Quanto mais amassadinha ela ficar, mais delicada essa pecinha fica. Então o curly vem daí porque a gente quer homenagear a todas as cacheadas desse mundão, não é? E o glow, por conta do que a gente utilizou aqui, ó, nas partezinhas dos brilhos, o fio glow da Fisher. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês dessa pecinha. Então, ela é uma bolsinha a saco, eu vou abrir aqui para vocês verem. Ela é toda feita em crochê. Ela não tem nenhuma base de sintético. Ela parece pequenininha, mas ao mesmo tempo, ela é uma bolsinha espaçosa. É uma bolsinha que pode ser para night, mas depende do seu jeitinho, porque eu, por exemplo, consigo usar tranquilamente essa peça durante o dia. Ela tem de diâmetro, ó, o fundinho dela todinho feito em crochê também, ela tá com diâmetro aqui de 17 centímetros, 17,5 aproximadamente, por 18 centímetros de altura, tá? É uma bolsinha que ficou bastante delicada. Eu coloquei aqui uma corrente, né? Você pode, a corrente é opcional, você coloca da forma como você quiser. Por conta da cor, eu escolhi uma cor ônix para essa peça que eu fiz aqui. E eu achei que ficou um charme. E se você ainda não se inscreveu, não comentou, não deu seu like, já vai lá e faz isso. Se você tá aqui assistindo é porque você já gostou da peça. Então, antes de você seguir, já deixa seu like, seu comentário, pra gente saber o que a gente pode melhorar pra vocês, tá bom? E pra nossa peça de hoje, eu escolhi essa combinação aqui que eu acho que vai ficar fantástica. Vamos falar um pouquinho mais de cada um deles? Então, ó, esse daqui que você vai precisar de um novelo, é o fio de malha extra premium de 25 milímetros. Eu gosto demais desse fio, eu gosto demais dessa malha, né, da Fisher, porque é um fio que deixa a tua peça muito leve. Eu acho que a grande diferença, é claro, além do crochetar, da maciez no crochetar e mais algumas coisinhas que eu vou falar, o diferencial que você leva para sua peça é a leveza na peça. Gente, a gente está falando de bolsa. Bolsa é uma peça que a gente já vai pôr peso, né? Então, se ela já for pesada, a bolsa não fica atrativa. Então, é uma das qualidades que eu mais admiro nesses fios aqui. É a leveza que ele traz para a peça, a leveza de peso mesmo que eu tô falando. Agora, gente, qualidade de fio não precisa nem falar, né? Um fio que tem um brilho, ó, isso que nós estamos falando de um fio de malha, hein? E esse não é o lume. Um fio que tem um brilho natural, um fio macio, eu gosto muito da composição desse fio. Esse fio é 94% poliéster, tá coberto aqui, mas eu sei, ó, 94% poliéster, 6% de elastano. Então, ó, essa macieza aqui, ó, do fio é em função disso, né? É um fio que você vai ter o mesmo tamanho dele do começo ao final do novelo, a mesma coloração, inclusive com cartela fixa de cores, né? Tem uma infinidade de cores desse fio. É um fio que tem o formatinho rolotê, ó. Então, um fio de alto rendimento, um fio de qualidade mesmo, tá? Para fazer essa peça, você vai usar um novelinho desse, vai sobrar um pouquinho ainda. O outro fio que a gente escolheu para fazer a mistura de texturas é o fio Glow. Esse fio também é super especial, ele é um cordão de poliéster, ó, dá pra ver? Dá pra ver, né, que é um cordão. É um fio como um cordão, é um cordão 100% poliéster, que, especialmente no Glow, ele tem um lurex, que é esse brilhinho aqui que vocês conseguem enxergar. Deixa eu tentar aproximar mais ainda a luz, ó. Deixa eu pôr minha agulhinha pra cá, ó. Dá pra ver, né? Ó, esse brilho que ele tem é o lurex. Tem também uma grande quantidade de cores.
Esse fio aqui também tem alto rendimento, é um fio de 5 milímetros, ele vem 200 metros no rolo, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês, mesma espessura, mesma coisa que eu falei do outro, tá bom? Mesma espessura do começo ao fim, mesma coloração, tudo direitinho. Aí agora eu quero mostrar pra vocês as cores que eu escolhi, porque se vocês quiserem fazer a mesma cor, essa daqui do fio de malha é a cor Malbec, e essa daqui do fio Glow é a cor Místico, tá? Um novelo de cada. Do fio Glow para essa peça, você vai usar um pouquinho. Eu acredito que dá para você fazer umas 3 peças com o fio Glow. Agora, o fio de malha, você vai usar o novelo todo, tá bom? Além do fio, você vai precisar também de agulhas para crochê. Eu vou utilizar aqui agulha 7 milímetros para trabalhar com fio de malha e 6 milímetros para trabalhar com o fio Glow. Você acerta aí de acordo com o seu ponto. Uma tesourinha para a gente fazer os cortes e os arremates. Para acabamento, eu gosto de utilizar silicone, tá? Silicone líquido, mas você pode usar a cola que você já está acostumada. Eu gosto de um isqueirinho também para fazer a finalizaçãozinha nas pontinhas das nossas franjinhas. Agulhinha de tapeceiro para os nossos arremates. Se você tem aí a etiquetinha da sua peça, eu sempre recomendo colocar a etiquetinha do seu ateliê. Então, para isso também a gente vai precisar de linha e agulha de costura. A minha aqui é uma linha invisível, mas você pode usar de acordo com a sua necessidade. Eu coloquei aqui, eu trouxe, né, algumas ponteirinhas, acho que é o nome disso daqui, é ponteirinhas, pra gente pôr na pontinha aqui, ó, do fecho, mas eu quero mostrar aqui, que se você não tiver, você pode adaptar, veja, aqui nessa primeira peça que eu fiz, não é necessariamente uma ponteirinha, é uma miçanga, veja como ficou bem linda e combinou, tá bom? Então, se você não tem a ponteirinha, pode adaptar uma miçanga que fica linda também. E aí, como corrente para essa peça, eu trouxe uma corrente prateada, tá bom? Uma corrente... Eu tenho mais ou menos aqui 1,15 m com 2 argolas articuladas, tá? Eu coloquei assim, você coloca da maneira como você acha melhor. Então, bora lá aprender e sair com essa peça linda por aí. Um conselho que eu sempre dou para as minhas alunas é para sempre puxar um pouquinho do fio, eu tiro já um pouquinho do fio do rolo e vou dando essa tensionada, você aumenta teu rendimento, você já melhora o rolotê e deixa quando o rolotê tá bem feitinho, ó, o acabamento da tua peça ele fica muito melhor, então fica só uma dica aqui, ó, já tirei um pouquinho do meu fio, tô colocando mais pra cá e vamos lá. A gente vai começar a nossa peça pela base, pelo fundo da bolsa. Como eu quero que ele fique bem firminho e os pontos bem fechadinhos, então eu vou usar no fundo, eu vou usar a minha agulha número 6, tá? Minha agulha menor. Aí você dá uma olhadinha aí de acordo com o seu ponto. Pro meu ponto, o número 6 eu consigo trabalhar e o ponto fica bem fechadinho, que é o que eu quero para esse fundo de bolsa, para ele ficar mais estruturadinho e mais fininho, tá bom? Então, a gente vai começar com o anel mágico, fazendo 6 pontos baixos no anel mágico. Como é que eu faço o anel mágico? Se você ainda não sabe, vou ensinar o meu jeito, tá bom? Então, eu coloco a ponta do fio aqui pro lado de dentro da minha mão, giro em 2 dedos e faço um X aqui em cima na peça. Segura aqui, ó, do dedo, desculpa. No X, o que eu faço? Eu passo por baixo do primeiro, por cima do segundo. Trago pra cá, laço o fio que tá vindo lá do novelo e fecho aqui, ó. Tá? Assim é o anel mágico. E aí, você vai trabalhar aqui dentro todos os pontos. Essa primeira correntinha que a gente fez, ela já vai ser um ponto, a gente conta como um ponto, porque nós vamos trabalhar aqui o fechamento invisível, tá? Então, essa correntinha já é um ponto, nós vamos fazer mais 5 aqui dentro do anel mágico, pontos baixos, tá? Nós vamos trabalhar essa base com pontos baixos centrados, ó. Então, 2, 3, 4... 5, 6, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mais essa correntinha aqui, que a gente vai trabalhar ela como primeiro ponto, por conta do fechamento invisível. Agora, eu vou fechar aqui o meu anel mágico, tá? Para quem não tá acostumado, então, é só segurar firme aqui, ó, e puxar de verdade, ó, tá? Puxa que ele fecha. É por isso a mágica. Por isso o nome anel mágico. Como é que a gente vai fazer o fechamento agora, ó? É o fechamento invisível tradicional, tá bom? A gente puxa um pouquinho a laçada aqui, coloca a nossa agulha, ó, aqui, lembrando que, ó, aqui tá aquela primeira correntinha que a gente fez. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui pra vocês verem melhor. Ó, aqui tá aquela primeira laçadinha que a gente fez, que eu falei que ia contar como ponto, tá? A gente vai
puxar a laçada aqui, ó, e colocar a nossa agulha de trás para frente, não onde tá a laçada, no próximo, porque justamente a gente vai simular essa laçadinha aqui em cima. Então, a gente coloca a nossa agulha, ó, de trás para frente, passando aqui, ó, por dentro das duas alcinhas, tá? Coloca essa laçada que a gente puxou, a gente leva lá para trás, ó. A agulha ajuda a gente a levar essa laçadinha lá para trás. A gente ajusta aqui, ó. Aí, a gente vai colocar a nossa agulha por baixo dessa laçada aqui na frente e lá dentro daquela correntinha. Aquela correntinha que eu mostrei, que era a primeira, a gente põe lá dentro, ó. Lá dentro daquela correntinha. E aí, a gente pega, ó, este fiozinho que a gente levou pra trás e passa dentro da agulha. Aí, aqui, a gente precisa segurar um pouquinho com a mão e dar uma puxadinha aqui no fio que vem do novelo, ó, pra dar uma ajustadinha pra ele não ficar muito largo. Aí, a gente pega, dá uma laçada, segura com a mão aqui, ó, eu tô com 3, tá bom? Ó, só pra vocês se acharem aí. Tô com 3 laçadas. Segura aqui, dá uma puxadinha pra frente e fecha a laçada. E aqui eu já fiz o primeiro ponto, né, pro acabamento invisível da segunda carreira. Então, agora, nessa segunda carreira, a gente vai fazer 2 pontos em cada ponto da carreira de base. A gente vai fazer aumentos na carreira inteira e a gente vai finalizar essa carreira com 12 pontos. Então, como é que a gente faz isso? Ah, lembrando que aqui a gente vai trabalhar o ponto baixo centrado. Então, deixa eu mostrar para vocês, para quem não conhece, o ponto baixo centrado, porque depois a gente vai fazer mais rapidinho. Mas como tá no início, eu gosto de mostrar no detalhe. Ponto baixo, normal, a gente pega aqui, ó, somente na cabeça do ponto, a gente pega as duas alcinhas, laça e fecha o ponto baixo. Esse é o ponto baixo normal. O ponto baixo centrado, qual que é a diferença? A gente coloca a nossa agulha dentro do ponto. Vocês conseguem perceber? Deixa eu pegar uma agulha menor. Vocês conseguem perceber aqui que a estrutura, a anatomia do nosso ponto baixo, ele forma um Vzinho aqui, ó. Estão vendo, ó? Ó, aqui é o meio do ponto, ó. Ele forma um Vzinho, ó. A gente tem, ó, pra cá e pra cá. Ele forma um Vzinho tanto na frente quanto atrás do ponto, ó. Atrás do ponto também, ó lá, Vzinho, ó, né? Então, o ponto baixo centrado é exatamente aqui que a gente tem que colocar a nossa agulha. Se você não está acostumado a fazer, você coloca aqui, observa lá atrás se ele saiu no meinho. Por que que eu falo isso? Porque muitas pessoas falam, minha peça tá torta. É por causa disso, porque às vezes a agulha, ela entra no meio aqui na frente, ó. Ó, ela entra no meio, só que ela sai às vezes aqui, ó. Sai de um lado ou sai do outro. Então, a bolsa vai ficando torta. Tá? Então, é muito importante, se você não tem habilidade nesse ponto, vai olhando no comecinho, porque vai chegar uma hora que você vai colocar a agulha aqui, ó, e só de colocar o dedo atrás, você já sabe se ela saiu certo ou não, tá? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai fazer 2 pontos baixos centrados em cada ponto de base. Então, ó, no mesmo buraquinho. Fiz 2 pontos centrados, ó, 2 pontos baixos centrados no mesmo buraquinho. Vou pro próximo. Mesma coisa. 2 pontos. Vou pro próximo, mais 2 pontos. Como a gente tá fazendo com a agulha pequena, para ficar bem justinho, esse comecinho, ele é mais apertadinho, tá bom? Mas depois fica ótimo. Ele dá estrutura para a peça. Já tô indo pro próximo, mais 2 pontos. No próximo, mais 2. Agora, aqui, ó, eu cheguei aqui, ó, no meu último ponto, que é aquela correntinha onde eu comecei. Só que eu preciso ter 12 pontos, lembrem? Que eu preciso fazer aumento em todos os pontos. Então, eu tenho 11 aqui, ó, quer ver? Vamos contar, ó. 1, contando com a correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para finalizar, eu preciso colocar mais um ponto baixo centrado aqui, ó, no mesmo buraquinho de onde a gente saiu essa correntinha, ó. Então, eu vou colocar a agulha lá, ó, no mesmo lugar, tá bom? Às vezes fica apertadinho, mas é assim mesmo. Certifica lá atrás, onde você tá colocando, ó, mesmo lugar, tá bom? E faço aqui mais um ponto baixo. Agora sim, eu vou fazer o fechamento invisível.
Eu vou fazer devagarzinho aqui com vocês pela última vez, porque como é gravado, dá para vocês voltarem e assistirem de novo se tiver dúvida, tá bom? Porque a gente vai fechar todas as carreiras da mesma maneira. Então, a gente puxa um pouquinho a nossa laçada, aí a gente vem com a agulha no de trás, né? A gente vai, lembrando que se a gente vai simular aqui, o de trás é esse aqui. Coloca a agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas aqui, engancha essa laçada para levá-la para trás. Levou a laçada lá para trás, ajusta aqui a parte da frente. Coloca a agulha por baixo das duas laçadas, porém, a agulha precisa entrar, ó. Lembra? Naquela correntinha, naquela primeira correntinha, a agulha precisa entrar ali, tá? Então, ó, eu pus por baixo, mas a agulha entrou na minha laçadinha lá, ó, bonitinho. Aí, eu vou prender a laçada, que eu levei lá pra trás. Minha laçada aqui tá curta, mas não tem problema, que eu já deixei na medida. Mas você pode deixar ela maior e ajustar, igual eu mostrei na outra carreira. Segura aqui e puxa que ela ajusta, tá? Que eu já deixei na medida. Aí, laça lá de trás, traz com cuidadinho pra frente o fio, dá altura nele, e aqui a gente tem a nossa próxima carreira, começando com a nossa primeira correntinha, que vai ser o nosso primeiro ou o nosso último ponto baixo, tá bom? Então, agora, nessa terceira carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento, né? Então, no primeiro ponto aqui, ó, tá vendo que a cada pontinho aqui, né, de base do começo, a gente tem dois, ó, a gente tem parzinhos, né, que foram os aumentos que a gente fez. Então, no primeiro pontinho, a gente vai fazer um ponto sozinho. No segundo pontinho, a gente vai fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo buraquinho, tá bom? Como é que é isso? Vamos lá. Vou fazer um aqui, depois os outros a gente faz rapidinho, ó. No primeiro ponto aqui, a gente faz essa sequência, é um ponto e um aumento, a carreirinha toda, tá, ó? Um ponto, sempre baixo centrado, tá, gente? E aqui no próximo, um aumento, que significa 2 pontos no mesmo buraquinho, tá? Então, ó, só mais uma vez, no próximo, um ponto, e no outro, 2 pontos no mesmo buraquinho, que significa um aumento. A gente vai fazer isso a carreira toda, a gente vai finalizar essa terceira volta com 18 pontos baixos, tá bom? A gente se encontra aqui no final, faz aí que eu faço aqui. Terminei minha carreira, mas eu quis voltar aqui, ó, para mostrar para sempre vocês se certificarem do seguinte, ó. A gente tá nessa sequência aqui dessa carreira, dessa terceira carreira, fazendo um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. E aí, ó, um ponto significa que aqui eu preciso do aumento novamente, igual a gente fez com a última carreira, tá? Então, eu vou fazer mais um ponto para ficar o aumento junto com a correntinha que a gente iniciou, tá bom? Vou fazer o meu fechamento invisível lá, da maneira que a gente já fez nas outras, tá? Eu já vou, inclusive, afastar minha câmera, que agora vocês já conseguem ver assim, vocês já viram de pertinho como faz o ponto, tudo. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer uma sequência de 2 pontos e um aumento. Mas como é que a gente vai fazer isso pra gente começar aqui, ó? Nesses pontos que estão isolados, tá vendo? A gente tem um ponto isolado na carreira de baixo, né? E um aumento, um ponto isolado e um aumento. Então, no ponto isolado é onde a gente vai fazer o aumento. Então, vamos lá. Esse próximo aqui é um ponto isolado, então eu vou fazer aumento. 2 pontos no mesmo lugar. Como a sequência é de 2 pontos e um aumento, então agora eu faço 2 pontos isolados, que é um ponto para cada ponto de base. Um ponto, outro ponto, são 2 isolados. Agora, de novo, eu cheguei no ponto que tá sozinho, eu vou fazer um aumento. E assim a gente vai seguir essa carreira toda, fazendo 2 pontos e um aumento, e eu volto no final pra gente fechar a carreira juntos, tá bom? Faz aí que eu faço aqui. Cheguei aqui no final da minha carreira e sempre a gente vai fazer essa conferência, tá bom, gente? Pra ter a certeza de que deu tudo certo, tá? Então, a gente tá na sequência de 2 pontos e um aumento, né? Ó, 2 pontos isolados e um aumento, 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento. Então, eu não preciso fazer aumento aqui dessa vez. Então, bora lá para fazer o meu fechamento. Essa carreira a gente termina
com 24 pontos. 6, 12, 18, 24 pontos, tá bom? É a quarta carreira. Vou fazer o fechamento, como a gente tem feito em todas as carreiras, então vou fazer mais rápido. Faço fechamento invisível na minha peça. A próxima carreira, a gente vai fazer 3 pontos e um aumento. E aqui, a gente vai seguir direto, tá bom? Então, ó, 1 ponto. A gente vai deixar essa correntinha que a gente tá fazendo aqui, ó, como último ponto, tá? A gente vai trabalhar ela como sendo o nosso último ponto da base. Então, essa é a primeira. Então, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos isolados. Deixa eu desenrolar um pouquinho do meu fio aqui. Então, 3 pontos isolados, aqui eu venho com um aumento. Aí, sigo de novo a sequência. 1, 2, 3 pontos isolados, ponto sobre ponto, e no terceiro, no quarto, no caso, né? Eu venho com o meu aumento. Eu vou fazer isso aqui por toda a carreira e volto aqui no final para a gente certificar juntos. Façam aí que eu faço aqui. Terminei aqui a minha carreira, fiz o último ponto, agora vamos para a conferência. Então, nessa sequência aqui, a gente está fazendo 3 pontos isolados e um aumento. Então, 1, 2, 3 isolado, aqui cabe um aumento. Então, eu vou fazer, como das outras vezes, colocar mais um ponto junto com a correntinha para transformar em um aumento. E agora sim, eu faço o fechamento invisível. Levo minha correntinha lá para trás, como todos os outros. Oxa, não tá enganchando, foi. Puxo aqui, ajusto a minha laçada e vamos para a próxima carreira. Ah, eu não falei para vocês, essa carreira de número 5, essa última aqui, a gente tem que terminar com 30 pontos, tá bom? Agora, na próxima carreira, na sexta carreira, a gente vai fazer 4 pontos isolados e um aumento. Então, como é que a gente vai começar essa carreira? A gente vai fazer, ó, 1, 2 isolados e um aumento. Esse começo é assim, tá bom? A gente só vai mexer com o começo e com o final. O restante agora, a gente vai seguir a sequência de 4 pontos e um aumento. Então, na sequência mesmo, tá? 1, 2, 3, 4 pontos isolados, né? Ó, fiz 4 pontos isolados e no próximo a gente já faz o aumento. E assim a gente vai seguir a carreira toda agora, até chegar lá no final. A gente vai fazer 4 pontos isolados e um aumento. Vocês vão fazer aí, eu vou fazer aqui, lá no finalzinho, eu encontro vocês para a gente fazer a nossa conferência e o nosso fechamento. Cheguei aqui no final da minha carreira e antes da gente fazer esse fechamento, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês, que eu gosto de falar para as minhas alunas. Gente, todo trabalho manual, trabalho artesanal, ele exige delicadeza, ele exige um tato especial. Então, esse fio é um fio que tem elastano. Então, conforme a gente vai crochetando, se você principalmente for iniciante, pode ser que o seu trabalho vai ficando assim, ó. Então, vai colocando jeito nele, coloca na mesa, vai ajeitando, sabe? Vai dando os formatinhos aqui, ó. Se você estiver fazendo esse passo a passo comigo, não vai ter erro. Você ajeitando aqui na mão, a sua peça vai ficar retinha, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, aqui a gente estava fazendo uma sequência de 4 pontos e um aumento. Vamos ver como é que a gente terminou aqui, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, um aumento. 1, 2, 3, 4, um aumento. 1, 2, 3, 4, um aumento. Então, aqui é só fechar, tá bom? Como todas as outras carreiras. Essa carreira, a gente termina ela com 36 pontos. Então, se você quiser dar uma conferidinha aí, só contar. Embora se a sua carreira terminou como a minha, com certeza você fez certo. Mas se você ainda é iniciante quer contar, são 36 pontos que você vai ter nessa base. A próxima carreira, a gente vai fazer 5 pontos e um aumento. Como é que a gente vai fazer isso? Direto, tá? Então,
a gente vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, no próximo, a gente faz um aumento. E assim, a gente vai fazer a carreira toda. 5 pontos isolados e um aumento. E a gente se vê lá no finalzinho pra gente fechar a nossa carreira, tá bom? Vai fazendo aí, eu vou fazendo aqui, como sempre, eu volto pra fechar a carreira com vocês. Terminei aqui, e nessa carreira, a gente estava fazendo 5 pontos, aliás, e um aumento, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Então, significa que aqui, junto com a minha correntinha de início, eu vou fazer mais um ponto para a gente transformar em um aumento. Vou fazer o meu fechamento normalmente. E aqui nessa carreira, se você quiser conferir, você termina com 42 pontos. Eu vou aproveitar para falar uma coisa para vocês. Se você está acompanhando esse vídeo direitinho, e aí chegar aqui no final e a sua der diferente da minha, pode parar, dá uma pausinha no vídeo, volta e conta. Vai contando aqui, ó, 1, 2, 3, né, na carreira que você estiver, e a quantidade de aumentos. Com toda a certeza, algum lugar você falhou, pulou um ponto, colocou um ponto a mais, tá? Porque não tem erro, é matemático, então, se o seu dá diferente do meu no acabamento, é porque em algum momentinho aqui teve algum problema. É só pausar o vídeo e olhar onde você errou e fazer de novo, tá bom? Então, vamos lá. A próxima carreira agora, a gente vai fazer 6 pontos e um aumento. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer 3 pontos, 1, 2, 3. E agora, a gente vai fazer o aumento. A partir daqui, a gente vai fazer direto 6 pontos e um aumento, tá bom? A gente só separou aqui no comecinho, a gente vai fechar juntas, então não tem erro. Então, a partir daqui, ó, 6 pontos isolados, ponto sobre ponto e depois um aumento. A gente vai fazer isso na carreira inteira e eu volto lá no final pra gente fechar juntos, fazer a conferência juntos e dizer com quantos pontos vocês vão terminar essa carreira. Faz aí, eu faço aqui e a gente se vê lá no final. Cheguei aqui no final novamente. E aí, ó, vamos conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Então, é só fazer o fechamento. Inclusive, esta é a nossa última carreira da base da nossa curly, né, a base dela mesmo. Agora, a gente já vai começar a partir da próxima carreira a fazer a subida. Então, você finalizou essa última carreira, que é a sua 8ª carreira. Vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8ª carreira, você finalizou ela com 48 pontos, tá bom? A gente tem na base da nossa bolsinha 48 pontos. Agora é aquela hora que, se quiser arrematar esse fiozinho, é um bom momento. Eu já faço isso, tá? Porque depois, conforme a gente cresce a bolsa, fica mais difícil da gente trabalhar os arremates lá dentro. Já fiz o meu arremate aqui, já coloquei meu pinguinho de cola. E vamos lá começar a subida da bolsa. Como é que a gente vai fazer? Essa primeira carreira da nossa subida aqui, a gente vai fazer ponto sobre ponto, mas de que maneira? A gente vai trabalhar pegando apenas pela alcinha de trás desse ponto, ó, que é essa alcinha aqui. Porém, para a gente dar mais firmeza na peça, eu gosto de pegar essa argolinha aqui também, ó. Vocês estão vendo que tem essa argolinha aqui, ó? Deixa eu entrar aqui para vocês verem, ó. Essa argolinha, ó, eu tô com duas, ó, que forma essa argolinha aqui atrás do ponto. Então, ó, eu pego uma alcinha do ponto mesmo, ó, uma alcinha e também essa alcinha aqui. Se você colocar ele direto assim, ó, e segurar com a mão aqui, ele já vai direto, ó. Tá vendo? Já entra na de trás também. E é assim que a gente vai trabalhar o ponto baixo a carreira inteira. Mas esse fechamento, como é que a gente faz, ó? Eu trouxe a minha argolinha para trás, lembra? Só que eu não vou trabalhar aqui
nesse pontinho que tá simulando, porque eu não tenho a argolinha de trás. Se eu pegar um fio daqui, ó, eu vou separar ele e vai ficar feio, tá? Então, eu venho aqui, ó, no de trás. Então, eu pego as duas alcinhas como eu ensinei, a alcinha de trás mais a argolinha. Ah, um detalhe que eu não falei pra vocês, gente. Eu tô usando aqui, ó, eu tô trocando agora, eu tô usando a minha agulha número 7, tá? Eu fiz o fundo na 6, porque eu queria que ele ficasse bem estruturadinho, mas a subida agora eu troquei pra agulha número 7, tá? Então, voltando lá. Então, eu voltei no pontinho de trás, peguei a alcinha de trás mais a argolinha, pego aquela laçada que eu levei pra trás, coloco na agulha, dou uma ajustada, porque a gente não quer que ela fique grande, tá? Dou uma ajustada. Essa alcinha aqui, ó, ela tem que ficar mais ou menos igual todas essas outras, tá? Então, não deixa ela grande, porque senão ela marca depois a peça. Então, ó, pode puxar e ajustar aqui. Aí, a gente vai lá, faz um ponto baixo. Aí, a gente vai nesse buraquinho que a gente acabou de fazer, coloca lá, mais um ponto baixo, que conforme a gente for trabalhando, ele vai se ajeitando, ó. E agora, a gente segue normalmente, ó, como eu falei, se colocar o dedinho aqui, ó, já facilita colocar a agulha e já pegar a alcinha de trás, por bem no meio, ó. Alcinha de trás com a argolinha lá atrás, ó, já facilita, tá? Mas se quiser ir pegando um por um, não tem problema. A gente vai fazer isso daqui, ó, a volta inteira, ponto sobre ponto, pegando dessa maneira, tá bom? Pegando a alcinha de trás do ponto, mais a argolinha que ele tem lá atrás para dar firmeza, tá? Ó. Ok? Eu vou fazer aqui toda a minha volta, e aí a gente fecha juntas a nossa carreira. Ó como ele já vai virando, ó. Você já vai ajeitando aquele jeitinho que eu falo, ó, do artesanato, trabalho manual, ó. Ele vai ficando com essa viradinha aqui, ó, que fica linda. Já vai virando e deixando ele de pezinho, tá bom? Faz aí que eu faço aqui, a gente se vê aqui no finalzinho para fazer o nosso fechamento. Prontinho, ó, já finalizei toda a volta aqui da minha primeira subida, já fez a viradinha com a mão, delicadeza de todo artesão. Aí, ó, eu tô aqui pra fazer a minha finalização. Então, agora a nossa subida, a gente vai trabalhar sempre ponto sobre ponto, então a gente vai ter sempre os 48 pontos, tá? Só que essa primeira fase da nossa subida de bolsa, onde a gente vai trabalhar o fio de malha, a gente vai trabalhar o ponto baixo centrado, que vocês já aprenderam aqui, que é aquele ponto que a gente coloca bem no meinho do nosso ponto, né? Como eu mostrei para vocês a estrutura, é o mesmo ponto, tá? Só que como vai ser o fechamento dessas carreiras? Vai ser assim, ó. A partir de agora, a gente vai sempre fazer o mesmo tipo de fechamento, tá? Sempre a gente vai fechar assim. A gente vai levar a laçadinha lá para trás, a gente vai fechar sempre neste ponto aqui, ó, que a gente começou, aquela correntinha, prestando atenção de sair lá atrás, no meio, dá aquela ajustadinha aqui no fio, traz a laçada de trás para frente, da altura, e o primeiro ponto da gente, a primeira correntinha que vai virar o primeiro ponto. Na sequência, sempre ponto baixo centrado, ó, ponto baixo centrado, tomando cuidadinho de sair lá atrás, no meio do ponto. E isso a gente vai fazer durante 10 carreiras, contando a partir dessa primeira da viradinha, tá? Ó, tá vendo aqui que tem essa marcaçãozinha da virada? Então, contando a partir da primeira aqui, a gente vai subir por 10 carreiras, exatamente do mesmo jeito, fazendo ponto baixo centrado em cima de ponto baixo centrado, será ponto sobre ponto, então a gente vai ter sempre 48 pontos. E o fechamento a gente vai fazer da mesma maneira que a gente acabou de fazer. Depois vocês seguem sozinhas as 10 carreiras, eu também, e a gente se encontra com a bolsa um pouquinho mais crescidinha. Terminei aqui as minhas 10 carreiras, ó. Reparem que a peça fica estruturadinha se você usar a agulha certa, com ponto centrado. Então, ó, fiz as 10 carreiras como eu falei pra vocês. Aí, agora, a gente vai fazer o fechamento de que maneira? Vamos lá, ó. A gente vai fazer agora, só para vocês entenderem, uma carreira de ponto baixíssimo, ainda com o fio de malha, para depois a gente trocar para o fio glow, tá? Então, como a gente vai fazer pontos baixíssimos, o nosso fechamento vai ser assim, ó. Então, a gente vai levar a alcinha para trás, até aí tudo igual, tá? Leva a alcinha para trás, ajusta aqui a argolinha. Só que aí, a gente vai colocar a nossa agulha, ó, na alcinha que a gente tá fechando aqui, tá? Ó. Então, a gente vai passar a agulha aqui, não é aqui no centro do ponto, tá? Aqui, ó, na cabeça do ponto, vai passar só nessa, que é a que a gente tá puxando. E aí, a gente vai colocar, ó, essa argolinha na agulha. Tô ajustando aqui, tá bom?
E, ó, tô trazendo do novelo pra fora, ó. Reparem como fica. Trouxe do novelo pra fora, tá? A partir daqui, a gente vai fazer pontos baixíssimos por toda a volta, ó. Ponto baixíssimo. Toda a volta da nossa bolsa, que ainda a gente tá na metade, que assim tá parecendo até um cesto, tá? Ó, ponto baixíssimo vai ficando assim, ó. Eu sigo ainda na agulha 7, então você faz aí, eu faço aqui, e a gente se encontra aqui, ó, pra eu ensinar vocês como é que a gente vai finalizar, como é que a gente vai fechar essa parte aqui, tá bom? Então, baixíssimo em toda a volta. Faz aí que eu vou terminar aqui e eu volto pra fechar com vocês. Terminei aqui, ó, fiz pontos baixíssimos em toda a minha lateral, tá? Agora, a gente vai fazer o fechamento aqui, ó. Essa é a última carreira que a gente vai fazer no fio de malha. Então, eu vou puxar o meu fio aqui. Vou deixar só um pedacinho para fazer o acabamento. Cortei o fio. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria, de acabamento. Ó, posso puxar para fora todo o fio aqui. E colocar na agulha, né? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai simular aqui, ó, nesse pedacinho aqui, a gente vai simular uma correntinha dessa, tá? Como é que a gente faz isso? Você pega aqui a sua agulha, coloca, deixa eu tirar esse fio daqui, ó, coloca aqui, ó, de fora pra dentro ou de cima pra baixo, dependendo da posição aí, né, que vocês estão, pegando aqui, ó, esse ponto baixíssimo todinho, ó, as duas alcinhas, tá vendo? Desse ponto baixíssimo, ó. De cima para baixo, traz o seu fio para cá, ó. Ajusta essa correntinha, porque ela tem que ter o tamanho dessas, ó. Aí, você vai voltar com esse fio dentro deste ponto, de onde saiu o seu fio aqui, ó. Lá dentro. Cuidado para não passar no meio do fio, ó. Vou pôr de lado para vocês verem, tá? Sai aqui, sem rasgar fio, puxa lá para dentro. No momento que você faz isso, ó, você simula a correntinha, tá vendo? Você simula a correntinha, ó. Olha aqui. Você não sabe onde que é que começa e que termina, e esse é o objetivo, tá? Agora, esse fiozinho aqui dentro, eu vou esconder ele, vou colocar um pinguinho de cola pra gente continuar o nosso trabalho, tá? Faz o seu arremate aí do seu jeitinho, eu vou fazer aqui do meu. Já fiz aqui o meu arremate, já fiz o meu acabamento, tá bom? E aí, agora a gente vai partir para a segunda parte da nossa peça. Então, vamos lá. Pega o seu fio glow e vamos para a segunda parte. Agora, eu começo dando uma dica para vocês, porque no fio de malha, cada um tem o seu jeitinho de trabalhar, ó. O meu fio aqui, ele tá até com o lacre, né? Não sei como é que chama exatamente esse papelão aqui, ó. Eu nem desfiz, porque eu vou puxando pelo lado de dentro, tá? Mas, aqui no fio, especificamente para a gente fazer essa bolsa, a Curly Glow, eu vou dar uma dica para vocês. Comecem essa parte que nós vamos fazer agora, usando o lado de fora do fio, tá bom? Inclusive, ó, quero mostrar aqui que eu já, ó, tirei o meu lacre. Já veio uma mensagenzinha linda aqui, ó, em um relacionamento sério com as minhas encomendas. A Fischer sempre com mensagenzinhas lindas, ó, todo dia de crochê, tá bom? Então, ó, tô tirando aqui o meu fio. Tô deslacrando, ó, e vou trabalhar com o fio do lado de fora. Vocês vão entender por quê mais pra frente um pouquinho, tá? Mas é isso só que eu oriento vocês. Eu vou desenrolar um pouquinho do meu fio pra gente começar a trabalhar, façam isso aí também, e depois no final vocês vão entender o porquê. Prontinho, ó. Eu já desenrolei o meu fio pelo lado de fora, ó, ele tá aqui no cantinho. Gente, olha que fio lindo. Nossa, no vídeo vocês não conseguem entender, ter a dimensão exata de como esse fio é lindo, como esse fio é brilhoso. É sério, gente. Que coisa linda. E olha a combinação aqui, né? Mas vamos lá. Então, já desenrolei um tanto do meu fio, pegando pelo lado de fora, tá? Agora, eu vou trocar de agulha. Ó, agora eu vou para a agulha número 6, tá bom? E aí, eu vou deixar um tantinho aqui. Eu gosto de trabalhar sempre no mesmo lugar que a gente tem aqui, a nervurinha do encerramento. Vocês estão vendo? Dá pra enxergar aqui, ó, né? De onde a gente fez os fechamentos de carreira, pra gente deixar provavelmente pra trás, pra gente posicionar sempre no mesmo lugar, tá? Não precisa ser exatamente no lugar, mas do ladinho, mas seguindo mesmo a mesma posição. Nessa primeira carreira, a gente vai trabalhar pontos baixos,
mas a gente vai pegar por trás aqui, ó, desse baixíssimo, né? A gente vai trabalhar só com esse ponto aqui, ó. Então, a gente não vai colocar aqui, a gente vai pôr aqui, ó. Pegando as duas alcinhas na cabeça do ponto, não é centrado, mas a gente trabalha por trás do ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou deixar um pouquinho de fio aqui, ó, pra gente fazer o arremate. Vou puxar aqui, ó. Dou a laçada, que vai fazer minha primeira correntinha, que depois vai ser meu primeiro ponto. E eu vou trabalhar desse jeito. Então, ó, atrás do ponto baixíssimo, eu vou lá no ponto baixo, que tem lá atrás, pego nas duas alças, ó. Da frente e a de trás, ó, tá? Já vou escondendo o fio aqui, ó, aquele fio do comecinho, e vou fazendo, ó, pontos baixos, tá bom? Ó, por toda a volta, pegando as duas alcinhas e escondendo o outro fio, ó. Percebam que o ponto baixíssimo, ele tá ficando aqui na frente formadinho, não é? Ó, vocês podem notar, ó. Ele continua aqui formadinho, porque a gente tá trabalhando só o ponto atrás dele, ó. Pegando nas duas alcinhas. Ó, tá dando pra ver aqui, né? Que eu tô pegando as duas alcinhas, ó. Tá? E já o fio junto, porque eu já tô arrematando ele, ó. Ok? Então, eu vou seguir assim por toda a carreira. E aí, a gente se encontra no final para mostrar como é que a gente vai fazer o fechamento dessa carreira e como que a gente segue nas próximas carreiras para fazer a outra metade da nossa peça, tá bom? Então, faz aí, ponto sobre ponto. Continuamos com 48 pontos, pontos baixos, pegando aqui, ó, as duas alcinhas da cabeça do ponto por trás do ponto baixíssimo. Vai aí que eu vou aqui. Já cheguei aqui no final da minha carreira, gente, olha que lindo! E essa combinação? Já cheguei aqui no final da minha carreira. E agora, a gente vai seguir o corpo da nossa bolsa fazendo pontos baixos, pegando pela alcinha de trás, né? Então, eu gosto de pegar, como vocês já viram aí anteriormente no vídeo, a alcinha de trás e mais aquela argolinha que tem atrás do ponto. Que, como eu falo, se você colocar o dedo e colocar bem no meio, você já pega as duas ao mesmo tempo, ó, né? Então, como que a gente vai fazer esse fechamento? Como a gente vem fazendo até aqui, agulha de trás para frente, leva a argolinha lá para trás. Esse fio é um fio mais molinho, então você tem que ter cuidado aqui, ó, para regular, tá? Regulei aqui. Eu costumo fazer daquele jeito, segurar aqui para não perder, tá? Aí, a gente vai fazer, ó, deixa eu pôr de assim que eu acho que fica, deixa eu aproximar, porque eu acho que fica mais fácil de vocês verem. Isso. Ó, aqui eu vou colocar, a gente tá fechando, tá simulando o fechamento aqui, né? Então, eu vou colocar o fio, a minha agulha, no ponto de trás, tá? Então, pego a segunda alcinha mais a argolinha. Vou colocar aqui no centro, que já pego as duas, ó. Peguei as duas, coloco aquela alcinha que eu levei pra trás, fico com as três, segura com a mão aqui pra não perder, e ó, laçadinha com cuidado, traz pra frente. Trouxe aqui pra frente, dei a minha primeira laçada, que depois vai ser o meu primeiro ponto, e vou seguir assim agora, ó, pegando pela alcinha, peraí, deixa eu ver se dá pra ver aqui, pegando no meio do ponto, a alcinha de trás junto com a argolinha, e seguimos assim agora, ó, fazendo esse ponto. Ponto baixo, pego pela alça de trás, mais argolinha pra gente estruturar a nossa peça, como eu mostrei pra vocês. E a gente vai seguir assim por 7 carreiras, contando a partir dessa carreira aqui, dessa primeira carreira, a gente vai fazer 7 carreiras desse jeito, tá? O fechamento vai ser sempre igual a gente fez nessa primeira carreira aqui. Então, se você tiver dúvida, você volta o vídeo, porque vai ser sempre igual, tá? Então, eu vou fazer aqui 7 carreiras dessa forma e volto aqui com vocês. Façam aí que eu faço aqui. Eu já terminei aqui, ó, minha sequência de 7 carreiras, tá bom? Ó, como fica durinho, ó, o ponto, pegando pelaquela argolinha de trás também, tá? Então, aqui eu vou fazer aquele fechamento igual a gente já fez na outra, mas eu vou, quando a gente terminou aqui, ó, mas eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Vamos fazer o fechamento, fazendo a simulação, vou deixar um pouquinho aqui, ó, de fio. Vou puxar, pego uma agulhinha de arremate. Eu não gosto que esse fio fique assim, ó, gente, porque ele desfia, tá vendo, ó? Ele vai soltando, então, eu gosto de dar uma queimadinha de leve na pontinha dele. Bem de leve mesmo, ó. É só pra ele não soltar mais. Deixa eu limpar aqui, pronto. Ó, vamos colocar ele na agulha.
E aí, vou fazer aquela simulação. Aqui, vou simular uma correntinha dessa daqui, ó. Ó, de trás pra frente, pego as 2 alcinhas, passo pra cá e vou colocar aqui dentro, ó, bem no meinho, ó. E passo lá pra trás. Ó. Ficou simuladinho, tá vendo? Agora, eu vou esconder esse fio aqui dentro, colocar um pinguinho de cola, vou queimar a pontinha, cortar, e é isso. Façam aí, pra gente voltar a fazer esse acabamento e todo o restante aqui pra finalizar a nossa peça. Finalizei aqui, ó. Fiz o acabamento, já escondi, tá tudo certinho. Agora, a gente vai voltar pro fio de malha, porque a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui em cima. Igual a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui em cima, só que a gente vai fazer no fio de malha, tá bom? Então, ó, vou puxar aqui pra fora, em qualquer lugar. E vou, ó, então, eu tô na agulha 6, tá? Eu vou manter a agulha 6 pra deixar a delicadeza. E, ó, vou trazendo pontos baixíssimos, ó, por toda esta carreira. Delicadamente, porque a gente tá trabalhando em cima do glow, tá? Pontos baixíssimos. Seguimos assim por toda essa carreira. Vou cortar o meu fio pra gente fazer a simulação. Agora, a gente vai fazer o enforcador da nossa bolsa. Então, a gente vai deixar uma quantidade, que vamos colocar assim pra gente ter sobra, que dê 2 voltas. Depois a gente corta e faz tudo tranquilamente, tá bom? Ó, vai sobrar fio, mas é pra gente ter tranquilidade pra trabalhar. Aí, como é que a gente vai fazer? Pra colocar aqui o enforcador, ó, você posiciona a bolsa e fecha ela na posição que ela vai ficar, tá vendo? Do jeito que você quer que ela fique. Você pode pôr ela mais fechadinha, menos fechadinha. Coloca na posição que você quer que ela fique, ó, tá vendo? Tô dividindo mais ou menos a minha aqui, não tem muito certo e errado, porque aí fica a gosto. Também, inclusive, essa forma que eu tô fazendo aqui, se você já costuma passar mais vezes, também não tem problema, tá? Eu tô mostrando como é que eu fiz aqui. Então, coloquei aqui, ó, mais ou menos no centro, de fora pra dentro da bolsa. Vou deixar um tanto aqui. Aí, eu vim aqui, ó, pra perto, ó. Dá pra ver aí? Pra perto aqui dessa parte, ó. Dessa parte aqui, tá vendo? Eu vim aqui pra perto dela aqui, ó. Ó. Coloquei aqui, de dentro pra fora. E vou voltar aqui, ó. Se eu quero que ela fique desse jeito, eu vou voltar aqui, ó. Ok? Ó lá. Voltei aqui. Aí, eu venho, pulo um pouquinho de ponto, pra fazer a parte de trás, né? Ó. Sempre mantendo a posição aqui pra você ver onde você está. Puxo aqui pra dentro. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Vou colocar lá pertinho. Saio aqui pra fora. E, ó, coloco aqui de volta. Se você for uma pessoa muito daquelas certinhas, você pode dividir a quantidade de pontos e pular bem certinho, tá bom? Ó, e depois eu já vou vir aqui direto para um ponto depois, ó, tá? Se esse daqui eu pus aqui, eu vou colocar o outro aqui, um ponto antes, no caso, né? Pra gente poder fazer a amarração. E aí, eu vou testar, pra ver se deu certo. Se não der certo, a gente tira e coloca de novo, tá? Ó, porque a gente tem que puxar e ele tem que formar da maneira como você quer que forme, ok? Eu acho que tá bom. Isso aí, porque agora a gente vai colocar a argolinha, né? Ó, em princípio, acho que é isso.
Ó, tô olhando aqui, pra mim tá ok, daí vocês olham aí se tá bom pra vocês, a posição que vocês vão deixar, né, a maneira como vocês vão querer, pra mim tá certinho, então eu vou deixar desse jeito mesmo. Então, agora eu vou colocar aqui, ó, na pontinha, eu vou colocar os acabamentos. Lembra que eu trouxe as ponteiras, que eu mostrei pra vocês no começo, lá nos materiais? Então, a gente vai passar aqui, ó, se tiver dificuldade com a mão, dependendo do tamanho da sua ponteira, você usa a agulha, a gente vai passar as ponteirinhas pra dentro, assim, o fio dentro das ponteirinhas. A gente vai dar um nozinho lá dentro, um ou dois pra ficar bem firminho, né? Ó, tá vendo? Passei, ó, tá passadinha. Agora, eu vou dar nozinho no fio. Aliás, deixa primeiro eu ver qual o tamanho que eu quero deixar de fio, ó. Eu abri a ponta, né, da bolsa aqui, ó. Eu acho que eu não gosto daquele fio muito grande pendurado, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo isso, ó. Eu acho que eu vou fazer nós mais ou menos aqui, ó. Tá ótimo. Onde eles estão mesmo, ó. Tá? Então, ó, eu vou fazer... Aperta bem, faz a quantidade de nó que não vai passar lá no buraquinho, tá? Porque o buraquinho lá, ele não é tão pequeno, né? Então, você precisa saber, ó, o quanto que você consegue jogar isso aqui pra dentro, ó, e ele não sair aqui, tá? Ó, nesse caso, tá suficiente. Vou fazer aqui também. Aqui, acho que ainda eu corro o risco dele sair. Não, não sai mais. Ó, prontinho, não se preocupa assim, ó, se tiver um pra cima, um pra baixo, porque a gente regula ele lá. Agora, eu vou cortar o excesso do meu fio aqui. Porque ele vai ficar pra dentro, ó, tá? Então, a ponteirinha tá feita. Agora, a gente vai pra nossa franjinha Curly Glow. Vamos lá. Pra fazer as franjinhas da nossa bolsa, em primeiro lugar, eu quero falar pra vocês que vocês se lembram no começo que eu disse assim, ó, tira o rótulo e usa o fio pela parte de fora, que depois vocês vão entender? Então, todo novelo que é feito assim, ó, sem aquele cone dentro, essa parte aqui do meinho do rolinho, ele fica bem amassadinho, né? Ele fica mais amassado. Então, a gente precisa desse amassadinho pra fazer justamente as nossas franjinhas onduladinhas, as nossas franjinhas curly, tá bom? Então, ó, é esse miolinho que a gente vai usar, ó, ele já tá mais amassadinho, vocês percebem? É esse miolinho que a gente vai usar pra cortar as nossas franjinhas. Ó, já desenrolei aqui o fio, né, o miolinho do fio, e ó como é que ele já fica amassadinho, ó. Ele já fica curly, então já fica prontinho do jeito que a gente precisa usar. A gente vai pôr a franja em toda a volta da bolsa. A gente vai colocar nos 48 pontos que a gente tem aqui da bolsa. Então, a gente vai usar 48 franjinhas. A gente tem aqui, ó, 11 centímetros e meio. Então, vamos calcular 12 pra gente sobrar de altura. O que significa que cada franjinha tem que ter 24 centímetros, porque ela entra aqui e sai por aqui. Eu não dou nozinho na franjinha, tá bom? Para não ficar aquele nó mesmo aqui. Eu vou mostrar como é que eu coloco. Então, cada franjinha vai ter 24 centímetros. Vou fazer o corte de 24 centímetros. Ó. Isso aqui que vocês vão fazer, ó. Fazer o corte de mais ou menos 24 centímetros, tá? Ó, não estiquem o fio para fazer o corte, tá? Soltinho, cacheadinho mesmo, tá? Mais ou menos 24 centímetros. Eu vou cortar um, depois vou tirando mais ou menos a base um pelo outro, e assim a gente vai, tá? Ó. Vou fazendo assim, ó. Aí, vocês estão vendo que ele soltou aqui uns fiapinhos na mesa, vocês estão percebendo? Não sei se tá dando pra enxergar no vídeo, ó. Porque o fio, ele desfia no corte. Então, o que que eu faço, ó? Lembra que é sem esticar. Eu vou fazendo de pouco em pouco, ó. Vou fazer o corte do fio.
Já corto aqui, ó, as pontas, tá? Ó, pode ver que ele sai. Ó, ele solta, né? O que que a gente vai fazer? A gente já vai aproveitar e já vai queimar. Só para ele parar de soltar, ó. É rapidinho. Ó, a gente já vai queimando. Tá? Ó, é só para ele parar de soltar aqui. Vai fazendo aí, eu vou fazer as minhas aqui, ó. Aí eu vou cortar as 48 franjinhas, tá bom? Corta aí também pra gente colocar juntas. Pronto, já cortei todas as minhas franjinhas. Já selei as pontinhas. Vamos lá, vamos começar no primeiro. Aleatório, tá? Põe qualquer um deles. Coloquei aqui, ó. Peguei uma franjinha. Tô colocando lá, ó, pra puxar com a agulha. Tô fazendo com a agulha de crochê que eu acho mais fácil, tá? Leva lá pra fora. Escapou a minha aqui. Ó. Trouxe pra fora a pontinha. Estão vendo aqui? Ó. Aí, eu venho aqui, ó, né, do lado. Tá vendo? Venho aqui do lado e puxo o resto. Ó. Puxo o resto da franjinha. Junto ela aqui, pronto. A segunda franjinha, eu vou fazer aqui, ó. De onde saiu esta, ó. De onde saiu esta, eu puxo a primeira perninha. Por isso que eu falei que ele dá uma duplificada aqui, ó. Vou do ladinho, puxo a outra. Tá? Se quiser já puxar duas de uma vez aqui, já vai facilitando o seu trabalho. Aí, o que que vocês têm que ir pensando aqui agora, gente? Ó, o que que vocês têm que ir pensando? Vai ficando assim, ó, tá vendo? E pelo lado de dentro, vai ficando assim, ó. O que que vocês têm que ir pensando? Se vocês já querem ir colando e passando um pinguinho de cola aqui, já puxando, e aí já cola e fixa ela já vai fixando naturalmente, conforme você vai fazendo, você já vai fixando, se você vai querer fixar tudo de uma vez depois, tá bom? Porque aqui não tem segredo, aqui é um pinguinho de cola e puxa ela, que ela já seca, tá? Aí, depois aqui, ó, no final de tudo, você vai ver se você vai querer fazer ajuste, eu fiz alguns ajustes na minha lá, e depois só selei as pontinhas e ficou certinho, tá? Mas é isso, a colocação de franja é isso, ó, não tem segredo. Tá vendo, ó? Então, continuando aqui, ó, só pra mais um pouquinho, vamos lá, ó. De onde saiu essa, ó, eu coloco aqui, pego lá mais uma. Ó. Saiu aqui e do outro lado, puxo outra perninha. Ó, tá? É isso aqui, ó. Ela vai ficando desse jeitinho, tá? Eu vou colocar as minhas todas aqui e já volto aqui. Antes, deixa eu dar uma dica pra vocês, ó. Se vocês, ó, mesmo eu tirei do miolo, né, tá vendo? Ela tá amassadinho, não fica um fio tão lisinho como o outro. Mas se vocês quiserem uma dica, ó, pega todas as franjinhas, amassa mesmo, mas amassa com vontade. E coloca dentro de um potinho bem pequeno, deixa ela lá de um dia pro outro. Depois você vai lá e coloca as suas franjinhas, porque as suas franjinhas vão estar bem mais amassadinhas. Quanto mais amassadinhas, mais curlyzinha ela estiver, mais característica vai ficar a nossa bolsa, tá bom? Então, ó, eu vou colocar agora aqui, porque a gente vai finalizar juntos, mas essa é uma dica que eu deixo pra vocês, tá? Gente, já coloquei aqui, ó, as minhas franjinhas na peça inteira. Como eu falei, se vocês deixarem elas bem amassadinhas, elas, né, quanto mais amassadinhas, mais bonitas elas vão ficar, e mais linda vai ficar a sua bolsa, porque o charme dessa peça tá justamente no amassadinho das franjas. Eu não coloquei a cola ainda, mas não esqueçam de fazer isso, tá bom? Ou de costurar ou de colocar cola, que é o que eu mais recomendo. Dá uma olhadinha, ó, aqui dentro. Todos os pontos ficam preenchidos com essas laçadinhas da nossa franjinha, tá? Então, você olha aqui dentro para ver se você não pulou nada. Todos eles ficam preenchidos e aí a sua bolsa fica bem cheinha assim de franjinha, ó. Aí, agora, eu vou colocar a corrente. A corrente eu vou colocar, ó, exatamente aqui, ó, né? Nesse ponto aqui, ó, onde a gente tá fechando, tá vendo, ó? Exatamente nesse ponto, ó, onde a gente colocou aqui, ó, o nosso fio pra fechar, eu vou colocar a minha argola da corrente. Então, vamos lá.
Eu tô usando aqui, ó, uma corrente com argola articulada, né, ó. Ó, uma argola articulada. E aí, eu vou colocar ela aqui, ó. Eu tô posicionando ela no final da segunda, no pezinho da segunda carreira, ó. Primeira carreira, segunda carreira. Aqui nesse pezinho. Mais ou menos aqui no meio, ó. No meio de onde a gente colocou esse fio, a gente coloca aqui no meio, pegando uns 2 pontinhos, mais ou menos. Não tem coisa muito certinha, tá, gente? Ó, vou pegar aqui, ó. Pra começar aqui é mais dificinho, mas depois que encaixa, você consegue ir, ó. Já preenchi. Pula uns 2 pontos, mais ou menos aqui, ó. E sai lá do outro lado. Você vai fazendo e vai testando, ó. Coloquei esse lado, ó. Aí, você fecha aqui, ó, pra testar, ver a posição que ela vai ficar, ó. Ó, vai ficar certinho. Aí, vamos lá pro outro lado. Fazer a mesma coisa. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Dá uma conferidinha pra ver se ficou certo. Fecha a peça aqui pra ver a posição, ó. Tá na posição certa. Então, tá colocado certo, ó. Pode fechar aqui a peça direitinho pra ver, ó. Até dar um lacinho pra fixar ela, pra gente ter ideia se tá ficando certinho. Ó. Tá certinho, ó. A corrente ficou na posição correta, ó. Tá? A gente consegue ver por aqui, ó. Certinha, tá bom? Agora, eu vou colocar aqui a minha etiqueta, você coloca a sua também, sempre recomendo que vocês coloquem a etiqueta de vocês. E aí, eu volto para mostrar essas duas peças juntas, lindas, maravilhosas.